Fala pessoal, beleza? Então estamos aqui para a nossa segunda aula sobre ligações químicas, mais especificamente falando aqui das ligações ou forças primárias, que são aquelas ligações intramoleculares, ligações que envolvem as interações entre átomos que vão formar uma molécula, beleza? Então, na primeira aula, a gente terminou falando sobre os tipos de ligações primárias ou ligações intramoleculares, que são a ligação iônica, a qual envolve transferência ou doação de elétrons, formando as substâncias iônicas, os nossos famosos sais. As ligações covalentes, que são aquelas que formam as substâncias moleculares, e nas quais envolve compartilhamento de elétrons. E as ligações metálicas, que se formam através de um mar de elétrons livres, formam as substâncias metálicas. Então, a gente terminou a nossa primeira videoaula sobre ligações químicas. Nesse ponto aqui, mostrando os 3 tipos de ligações intramoleculares existentes. Então, a partir desse vídeo, galera, nós vamos começar a explorar mais especificamente cada tipo de ligação intramolecular, começando pela nossa ligação iônica. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos abordar aqui todos os conceitos envolvendo ligações iônicas. Beleza? Bora lá, então. Pessoal, então o que é uma ligação iônica? No que se forma? Como que se forma uma ligação iônica? Quais os átomos principalmente envolvidos numa ligação iônica? Então, olha só, galera. Uma ligação iônica ela envolve forças essencialmente eletrostáticas, ou seja, ela é a atração entre íons de cargas opostas, ou seja, cátions, carga positiva, e ânions, carga negativa. Tá? Interação eletrostática bastante forte, o que torna essa ligação uma ligação muito forte, certo? Então, esse tipo de ligação ocorre geralmente entre um átomo ou grupamento de átomos que tem a tendência de ceder elétrons. Então, ocorre entre átomos que têm a tendência de ceder elétrons, como, exemplo, o sódio, e átomos que têm a tendência de receber elétrons, como no caso do cloro, tratando-se aqui do nosso sal de cozinha, o nosso NaCl. Beleza? Pessoal, e como é que a gente sabe quem que é um átomo que tem a tendência de ceder elétrons e qual que é um átomo que tem a tendência de receber elétron? Pessoal, por isso muito importante a tabela periódica, como eu mencionei para vocês. Se a gente analisar lá as propriedades da tabela periódica, existe um conceito muito importante que é a eletronegatividade. A eletronegatividade nada mais é do que a tendência que um átomo tem em atrair para si os elétrons de uma ligação química, certo? Então, vimos lá em eletronegatividade que os átomos à esquerda da tabela periódica, ou seja, os metais, principalmente da família 1, 2, eles têm uma baixa eletronegatividade. Eles têm a tendência de doar esses elétrons, eles têm um fraco poder de atração pelos elétrons. Então, eles têm maior facilidade para perder esses elétrons. Já os átomos lá da direita da tabela periódica, principalmente da família 16, 15, 16 e 17, certo? Família do nitrogênio, oxigênio e do flúor, eles têm a tendência de receber elétrons, eles têm uma alta eletronegatividade, eles têm um poder de atração muito forte por esses elétrons de uma ligação. Então, quando a gente vai formar uma ligação com um átomo que tem baixa eletronegatividade, com um átomo que tem alta eletronegatividade, a força de atração desses átomos que têm alta eletronegatividade é muito maior, a força de atração pelos elétrons é muito grande em relação aos metais. Dessa forma, esses átomos lá da família 16, 15, 16, 17, ou seja, os ametais, têm grande força para puxar esses elétrons para si, de forma até mesmo a arrancar esses elétrons desses metais, formando aí um cátion, no caso do metal que está perdendo elétron, e um ânion, no caso do metal, que está ganhando elétron. Beleza? Por isso, pessoal, a gente costuma falar que popularmente, que uma ligação iônica ela é formada entre um metal e um ametal. Beleza? Pessoal, não é bem assim, mas é um macetezinho que funciona bem, principalmente se a gente falar de vestibulares, tá? Funciona bem esse macetezinho de a gente tentar identificar uma ligação iônica sendo uma ligação entre um metal e uma ligação entre um ametal. Existem suas exceções, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas essa regrinha até funciona bem para a gente poder identificar uma ligação iônica, tá? Então, de forma geral, vai ser uma ligação entre um metal, principalmente da família 1, 2 e 3, e ametais da família 15, 16 e 17, sendo que os ametais tendem a roubar, a receber esses elétrons dos ametais, ficando então um metal com carga positiva e um ametal com carga negativa. Beleza? Tranquilinho? Bora lá então. Galera, então como eu mencionei, como é que se forma principalmente, quais os átomos envolvidos na maioria dessas ligações iônicas? Metais do grupo 1,
né, ali sódio, potássio, rubídio, lítio, os quais tendem a perder um elétron. Pessoal, por que perder um elétron? Porque na camada de valência eles têm apenas um elétron na camada de valência, beleza? Por isso que eles tendem a perder apenas um elétron, e eu vou mostrar isso aí já na sequência. Metais da família 2, como magnésio, cálcio, bário, que tendem a perder 2 elétrons, porque eles têm 2 elétrons na camada de valência neste caso, certo? São 2 elétrons na camada de valência, eles tendem a perder esses 2 elétrons, ficando todos com carga mais 2. Então, lá, elementos da família 1 vão ficar com carga mais 1, uma vez que perdem um elétron. Os elementos da família 2 vão ficar com carga mais 2, por uma vez que eles perdem 2 elétrons. E os da família 13, principalmente falando aí do alumínio, eles têm 3 elétrons na camada de valência. Portanto, eles tendem a perder esses 3 elétrons, ficando aí com uma carga mais 3. Beleza? Então, esses são os elementos, ou os elementos dessas famílias, dessas 3 famílias, são os principais componentes de diversas ligações iônicas que a gente encontra nos compostos aí, do nosso dia a dia. Beleza? Formando, então, os cátions, já que eles perdem elétrons, ficam com carga positiva, formam os cátions. Já os ânions, né, a ligação iônica é formada por metais, principalmente, não somente, mas principalmente por metais e ametais, mas mais especificamente formada por cátions e ânions. Então falamos dos cátions, aqui temos os ânions, os não metais, tá? Formados, como eu falei anteriormente, pelos elementos do grupo 15, 16 e 17, principalmente, não que não possam existir outros, tá, pessoal? No caso do grupo 15, eles têm a tendência de ganhar 3 elétrons, uma vez que eles têm 5 elétrons na camada de valência. Tá? E lembrando um pouquinho do octeto, nós vamos começar trabalhando com a regrinha do octeto. Se eles têm 5 elétrons na camada de valência, para chegar aos 8, eles precisam ganhar 3 elétrons. Vão ficar com carga menos 3. O pessoal lá do grupo 16, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Vimos lá em tabela periódica, galera. Importante conhecimento de tabela periódica aqui. Então, eles tendem a ganhar 2 elétrons para atingir lá a regrinha do octeto. Portanto, vão ficar com carga menos 2. Já os elementos da família 17, como flúor, cloro, bromo e iodo, eles têm 7 elétrons em sua camada de valência, portanto, eles tendem a ganhar um elétron, formando aí os ânions com carga menos 1. Então, todos esses ametais vão tender a formar os ânions. Então, os metais, de forma geral, vão tender a formar cátions, e os ametais vão tender a ter a tendência a formar os ânions. Por isso que a gente generaliza aí que ligação iônica é formada entre metais e ametais. Claro que temos aí as suas exceções. Beleza, galera? Tranquilo? Então, nós vamos começar utilizando a regra do octeto. Aqui em ligação iônica, nós vamos usar muito a regra do octeto. Quando a gente chegar mais para frente, principalmente em ligação covalente, a gente vai falar da regra do octeto e vamos falar aí de conceitos fora da regra do octeto. Beleza? Bora lá, então. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que forma a ligação iônica, como é que a gente consegue entender, analisando distribuição eletrônica, a ligação iônica, certo? Vamos pegar como exemplo o nosso sal de cozinha, o nosso cloreto de sódio, né? Por que ele é formado por ligação iônica? Né? Por que o sódio tende a doar elétrons e o cloro tende a receber elétrons formando um ânion e aqui um cátion, certo? Isso vem lá do conceito de eletronegatividade, como eu já falei para vocês, mas vamos mostrar aqui no papel como é que se faz. Galera, então olha só, se a gente pegar a distribuição eletrônica do sódio e do cloro, a gente vai ver que lá na tabela periódica o sódio tem número atômico 11, então fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2, 4, com 6, 10, 11 elétrons. No cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. O número atômico do cloro é 17, então distribuímos aí 17 elétrons. 2, 4, com 6, 10, com mais 7, 17. Beleza? Galera, olha só, identificando a camada de valência desses átomos, nós temos que o sódio, a camada de valência dele é o 3s1. Camada de valência sempre é a maior camada eletrônica, certo? Então, levando em consideração aqui a regra do octeto, vamos trabalhar com a regra do octeto por enquanto, certo? A regra do octeto diz que os átomos tendem a adquirir estabilidade quando tem 8 elétrons na camada de valência. Então, olha só, galera, de forma geral, eu falando do sódio, energeticamente, é muito difícil. Se ele tem a terceira camada, ele tem o subnível S, os orbitais S, os orbitais P e até os orbitais D, certo? Se a gente voltar lá em tabela periódica, em distribuição eletrônica, a gente lembra lá dos orbitais S, P, D e F, né? O S cabe em 2 elétrons, o P cabe em 6, o D cabe em 10 elétrons e o subnível F cabe até 14 elétrons, tá? E quando a gente fala do terceiro nível da tabela periódica, existe o subnível S, P e D.
Então, o sódio ele até poderia ganhar mais 7 elétrons, mas energeticamente é muito inviável, galera. Então, o que é muito mais fácil para o sódio? Ele perder esse 1 elétronzinho da camada de valência e ficar com 8 elétrons na camada anterior, formando aí um cátion Na+. Né? Então, esse cátion Na+, vem justamente do sódio perder este 1 elétron aqui da camada de valência, né? Ficando com 8 elétrons na camada anterior. Certo? Então, ele doa esse 1 elétron para ficar estável com 8 elétrons na camada de valência na segunda camada. Já o cloro, se a gente pegar a camada de valência do cloro, que é a terceira camada, essa que eu estou mostrando aqui, são 7 elétrons na camada de valência. Então, para ele adquirir estabilidade, levando em consideração a regra do octeto, ele precisa ganhar mais 1 elétron. Então, é muito fácil, já que ele já tem 7, ele receber esse 1 elétron. Portanto, ele vai capturar um elétron de algum átomo ao qual ele vai estar ligado para ficar com 8 elétrons na camada de valência na terceira camada. Portanto, se ele adquirir um elétron, ele fica com uma carga -1, ou seja, um ânion. Então, quando a gente faz a ligação entre o átomo de sódio e o átomo de cloro, o átomo de sódio, ele tem uma alta tendência de doar elétrons. Já o átomo de cloro tem uma alta tendência de receber elétrons. Alta eletronegatividade, baixa eletronegatividade. Portanto, a gente consegue formar aí o cátion Na+, e o ânion Cl-, formando então o nosso composto NaCl. Beleza? Tranquilinho, galera? Então, esse é o primeiro exemplo aí para a gente poder entender por que um átomo tende a perder elétrons e o metal tende a perder elétrons e o metal tende a ganhar elétrons, formando a nossa ligação iônica. Certo? Bora lá, mais um exemplozinho então. Cloreto de magnésio, tá? Um outro sal aí, ó. Por que o cloreto de magnésio ele é formado por o cátion de magnésio mais 2 e o ânion cloreto, certo? Vamos lá, e como é que vai ficar a composição química desse composto? Bora lá. Galera, então o magnésio é da família 2 da tabela periódica, número atômico 12, certo? Então, pegando lá, fazendo a distribuição eletrônica desses 12 elétrons, temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ou seja, camada de valência, 3S2, 2 elétrons na camada de valência. O cloro já fizemos anteriormente, número atômico 17, então está aqui a distribuição eletrônica, sendo que a camada de valência é 3S2, 3P5, certo? Bora lá então. O que acontece com o magnésio? Galera, magnésio apenas 2 elétrons na camada de valência. Então, para ele se estabilizar, ele tende a perder esses 2 elétrons, ficando com 8 elétrons na camada anterior, formando então o cátion de magnésio mais 2, com 8 elétrons na camada de valência. Certo? Por isso que o magnésio tende a perder 2 elétrons, para ficar com 8 na camada anterior. Já o cloro, como vimos anteriormente, tem 7 elétrons na camada de valência, né? Então, para ele atingir o octeto, ele vai receber aí um elétronzinho, ele tem a tendência de receber um elétron, formando o ânion cloreto, certo? Então, olha lá, ó, temos um cátion com carga mais 2 e um ânion com carga -1. Como é que vai ficar essa formulazinha? MgCl2. Por que MgCl2, galera? Quando a gente está falando do composto iônico, nós estamos falando de uma espécie onde não tem carga, uma carga resultante. Tá? Ele é formado por atrações eletrostáticas entre um cátion e um ânion, mas a carga total ela é zero, ela tem que ser zero. Então, se eu tenho carga mais 2, eu tenho que ter no total carga negativa também de -2. Como cada cloro tem carga -1, eu preciso de 2 cloros para ficar com uma carga total -2. Então, carga total -2, -1 vezes 2, -2, e uma carga mais 2, carga total 0. Tá? Então, o balanço de carga do composto iônico ele tem que ser 0. Beleza? Mas, pessoal, existem também os ânions compostos, tá? Os ânions e os cátions compostos. O que é isso? O que são ânions e cátions compostos? São ânions formados por mais de um elemento químico. Por exemplo, o ClO, que é um ClO, beleza? Que é o hipoclorito. O clorito, ClO2. O permanganato, MnO4. Então, todo esse MnO4, pessoal, ele tem carga -1, como indicado aqui. Ó. Essa carga é de todo esse MnO4. Então, ele é um ânion composto, porque ele é formado por mais de um metal. Essa carga -1 aqui do hipoclorito, ela é de todo esse ClO4. Tá? Por isso, ele é um ânion composto. E aqui temos vários outros exemplos. Tá? Então, como é que a gente faz para montar esses compostos iônicos quando a gente já sabe a carga dos ânions e a carga dos cátions? Vamos lá, exemplo. Se eu for fazer a união do Na+, e o nosso perclorato, tá? ClO4 aqui, ó. Todo ClO4 tem carga -1. Pessoal, quando a carga é 1, a gente não precisa representar o 1, tá? Por isso que aqui está só ClO4 menos, beleza? Quer dizer que é -1.
Então, pessoal, tem um macetezinho de ligações iônicas que você vai utilizar para montar esses compostos. Você vai sempre trocar as cargas, tá? A carga negativa você vai jogar no ladinho do cátion e a carga positiva você vai jogar no ladinho do ânion. Aí a gente consegue certinho montar a fórmula desses compostos, tá? Quando as cargas são iguais, não tem muito mistério. Por exemplo, uma carga positiva para uma carga negativa, eu juntando os dois, me dá uma carga resultante final e vai me dar o composto NaClO. Nesse caso aqui é o perclorato de sódio. Mais para frente nós vamos aprender a dar nome a esses compostos, beleza? Então, vou sempre fazer uma troquinha de cargas aí, você vai ver que vai ficar tranquilo. Outro exemplo. Por exemplo, se eu tiver o cálcio mais 2 agora, cálcio lá da família 2, então ele tende a perder os 2 elétrons da camada de valência, ficando com uma carga mais 2. E o nosso perclorato, tá? Então, olha só, o cálcio tem carga mais 2 e o perclorato tem carga menos 1. O que você faz? Você vai pegar esse 2 e jogar na frente aqui do perclorato, tá? No lado direito, mas é de todo o perclorato, ele é uma coisa só que tem carga menos 1. E como é a carga mais 1, você jogaria a carga mais 1 aqui, mais 1 a gente nunca representa. Como é que ficaria então a fórmula desse composto? Ca, entre parênteses, ClO4, 2. Por que entre parênteses, professor? Pessoal, porque todo o ClO4 tem carga menos 1. O meu ânion é todo o ClO4. Então eu preciso de 2 ClO4, 2 perclorato, tá? 2 ânions perclorato, para formar aí o nosso perclorato de cálcio. Beleza? Tranquilinho? Bora lá então, mais um exemplo. Agora eu vou fazendo o contrário. Eu tenho o potássio e o SO4 menos 2, que é o sulfato, está aqui na nossa tabelinha. Já é bom a gente ir se adaptando a esses nomes, tá? Sulfato, SO4. Então eu vou unir um potássio, que é lá da família 1 da tabela periódica, por isso carga mais 1, com o sulfato, que é o menos 2, é um ânion composto. Vou jogar esse 2 na frente do potássio e o 1 jogaria aqui no ladinho do SO4. Mas o 1, qualquer multiplicação por 1, ela é 1 mesmo, né? É aquele mesmo número, no caso SO4 aqui, falando da espécie química, né? Então nós temos aqui K2, SO4, beleza? Então K2, SO4. Ah, professor, por que eu não botei o potássio, o K, entre parênteses? Pessoal, porque ele é um átomo só, tá? Então eu não preciso botar entre parênteses. Eu vou botar sempre entre parênteses quando eu tiver mais de um átomo, beleza? Uma espécie formada por mais de um átomo. Então vai ser o sulfato de potássio nesse caso. Beleza? Bora lá, mais um exemplo. Se eu tiver o Na+, e o CO3 é o carbonato, tá? Nosso ânion carbonato com carga menos 2. De novo, mesma coisa. Eu vou jogar esse 2 no lado do sódio e o 1 jogaria no lado todo do CO3. Então vai ficar Na2CO3, o nosso carbonato de sódio. Beleza, galera? Tranquilinho até aí? De boa? É só ir montando, fazendo a cruzadinha ali das cargas, vai nos ajudando bastante a montar esses compostos. Beleza? Tranquilo. Então, galera, olha só. Então, temos aí uma tabela com vários ânions compostos, mas existe também um importante cátion composto, tá? Um cátion que não é formado por metal. Beleza? Por isso que eu falei para vocês, pessoal. De forma geral, a ligação iônica é formada por metais e ametais. Existe uma exceção, que é no caso do cátion composto do NH4, que é o íon amônio. Não tem metal aqui, tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio são ametais, mas eles formam um cátion. Então, por isso que a definição correta de ligação iônica é um composto formado por uma interação eletrostática entre cátion e ânion. O NH4 ele é um cátion, certo? Forma ligação iônica e não é metálico. Ok? Então vamos lá. Então é importante lembrar desse cátion amônio. Então se a gente for formar uma ligação entre esse amônio e qualquer um ânion composto, tá? Ou não necessariamente composto, como é que ficaria? Então olha só. Todo NH4, galera, tem carga mais 1. Se eu juntá-lo com um perclorato, por exemplo, também carga menos 1. Carga menos 1 com mais 1, elas se anulam, então tem proporção de 1 para 1. Aí temos aqui então o perclorato de amônio, NH4ClO4. Beleza? Tranquilo? Ok? Bora lá. Outro exemplo. Se eu pegar o NH4, o cátion amônio, né, com o SO4, nosso sulfato com carga menos 2. Pessoal, aquela troquinha de cargas. Ó, vou jogar o menos 2 na frente do NH4, mas de todo o NH4. E o 1 também jogaria no lado do SO4, mas o 1 a gente não representa, né? Então ficaria NH4, 2, todo NH4 entre parênteses 2, SO4. Então 2 vezes 1 mais 2, com menos 2, dá carga total zero aí para nós. Beleza? Tranquilinho? De boa? Um último exemplo. Então, se eu pegar um ânion aí que não é um ânion composto, um ânion simples, como o cloreto, né? Então, eu pegar o NH4 mais e o Cl menos, certo? Então, carga menos 1 com carga mais 1,
é a mesma proporção, então a proporção é de 1 para 1, na verdade, a gente vai ter aí o NH4Cl, o cloreto de amônio. Beleza? Tranquilo, galera? De boa aqui? Trabalhar legal, dar uma estudadinha em cátions e ânions, tá? Dar uma estudadinha nas cargas, como eu adquiro as cargas de cátions e ânions. Quando for ânions compostos, galera, esses são os principais ânions compostos, ninguém precisa decorar nada, mas você trabalhando você vai lembrar. Tá? E mais os ânions simples, a gente sabe como formá-los pela tabela periódica, sabendo quantos elétrons ele tende a ganhar, e no caso dos cátions, quantos elétrons eles tendem a perder, de acordo com a regra do octeto. Por enquanto, aqui ligação iônica, nós vamos utilizar a regra do octeto, certo? Beleza? Tranquilinho? Então tá. Galera, assim, ó, toda ligação iônica ela é formada, na verdade, os compostos iônicos eles formam o que a gente chama de retículos cristalinos, tá? O que é isso? Quando a gente representa lá o cloreto de sódio, NaCl, na realidade nós estamos representando a fórmula mínima desse NaCl. É a proporção entre sódio e cloro que existe numa, o que a gente chama de uma célula unitária desse cloreto de sódio. Como a gente já falou, os compostos iônicos eles são cristais. E nesses cristais a gente sempre tem proporções de cátions e ânions. No caso do cloreto de sódio, na realidade a proporção é de 6 cátions para 6 ânions. Tá? No caso aqui eu tenho o sódio, o verdinho, e o cloro é o azulzinho, tá, pessoal? E a proporção dentro de uma célula unitária, dentro de um cristal de cloreto de sódio, ele é de 6 para 6, beleza? Então 6 para 6 é 1 para 1, por isso que a gente representa NaCl, tá? E essa aqui é uma fotinho, uma micrografia de cristais de NaCl, certo? Se a gente olhasse ele num microscópio bastante potente. No caso de outros compostos, como o fluoreto de cálcio, ó, a gente representa o fluoreto de cálcio, a fórmula mínima dele é CaF2, certo? Ca, porque o cálcio é lá da família 2, portanto ele vai tender a perder 2 elétrons, carga mais 2, e o flúor é da família 17, 7 elétrons na camada de valência. Então ele tende a perder só 1. Então carga menos 1 com carga mais 2, eu vou precisar de 2 flúor para cada um cálcio, certo? Mas essa é a representação de uma célula unitária do fluoreto de cálcio. E aqui temos também a representação da célula unitária de um sulfeto de zinco. Beleza, galera? Então, todo o composto iônico ele forma o que a gente chama de retículo cristalino. Ele está envolto, os átomos estão ligados, eles estão unidos em proporções definidas no seu retículo cristalino, e cada retículo cristalino pode ter uma geometria aí diferente da outra. Geometria a gente vai falar mais para frente, geometria molecular. Ok? Beleza? Então, galera, por isso que quando os compostos iônicos, uma das características dos compostos iônicos é não conduzir corrente elétrica quando no estado sólido. Então, no retículo cristalino, os íons estão muito unidos, eles estão muito presos. Por isso que não conduz corrente elétrica. Você pode passar uma corrente elétrica por um sal, uma amostrazinha de sal, de cloreto de sódio, por exemplo, não vai ter condução de corrente elétrica. Mas quando esses compostos são fundidos, ou seja, quando ocorre o processo de fusão sólido-líquido, ou quando os mesmos são dissolvidos em água, quando a gente dissolve eles em água, eles aí passam a conduzir corrente elétrica, pessoal. Por que isso? Porque eles passam a ter mobilidade de íons. Quando eles passam para o estado líquido ou são dissolvidos em água, os íons, as cargas positivas e negativas, se separam. Então, permite que eles tenham mobilidade e, consequentemente, permite a passagem de corrente elétrica. Beleza? Então, uma das características bastante importantes dos compostos iônicos. Então, de forma geral, galera, para a gente fechar esse primeiro estudo sobre propriedades dos compostos iônicos, fechar esse estudo de compostos iônicos, nós temos aqui as principais propriedades desses compostos iônicos. De forma geral, galera, eles apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição elevados, bastante elevados. Tá? O ponto de fusão, de forma geral, deles varia de composto para composto, mas a partir de 500 graus, 600, 700, 800, tem compostos com 1000, 1100, 1100 graus Celsius para que eles sejam transformados em líquido, beleza? Varia muito de composto para composto, mas de forma geral eles são considerados pontos de fusão bastante altos. Consequentemente, ponto de ebulição também, de forma que muitos podem até se decompor depois de efeitos. Então, essa característica é explicada pelo arranjo cristalino desses compostos. Então, eles estão tão fortemente unidos, né, num arranjo desse tipo aqui, no retículo cristalino, os cátions e os ânions estão tão fortemente ligados que é preciso fornecer muita energia para esses compostos para que eles se separem, para que os cátions e ânions se separem e eles entrem aí em processo de fusão, beleza? Então, devido a essa alta atração eletrostática, alta força da ligação cátion e ânion, é muito difícil de eu liquefazer ou de eu separar esses cátions e ânions, ok? Os compostos iônicos são condutores de eletricidade, tanto quanto dissolvidos em água,
quanto também quando puros no estado líquido, certo? Beleza? Porque os íons vão passar a ter mobilidade, os íons vão se separar, então eles têm liberdade para movimentação, portanto podem conduzir corrente elétrica, mas lembrando, quando no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica. E os compostos iônicos sólidos a temperatura ambiente, compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente, tá? Se a gente considerar 25 graus Celsius, todos eles são sólidos aqui a temperatura ambiente, beleza? E pressão de 1 atm, certo? De forma geral, pessoal, o melhor solvente para esses compostos é a água, mas é de forma geral. Vários desses compostos acabam não sendo muito solúveis em água, pouco solúveis ou até insolúvel, tá? Mas de forma geral a gente considera a água o melhor solvente para esses compostos. Beleza? Galerinha, vamos finalizar aqui essa aula de compostos iônicos. Próxima aula a gente vem com compostos covalentes ou os compostos moleculares que são formados por ligações covalentes. Beleza? Vamos estudar? Bora lá. Até a próxima. Valeu, abraço.